O que é preciso para trabalhar home office? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 condições que eu acredito que você precisa cumprir para poder conseguir trabalhar da sua casa, tanto para grandes empresas aqui no país, quanto para empresas no exterior. Se você está procurando uma profissão para trabalhar de casa, no final desse vídeo eu vou te mostrar 5 profissões que já permitem o trabalho remoto. Se você gostou desse tema, se inscreve no canal, até para eu saber se você quer que eu traga mais vídeos sobre esse tema e bora ver quais são essas 5 condições. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os 5 itens para você garantir o seu trabalho home office. As pessoas acham que o home office é para todos, mas na prática mesmo as coisas não são bem assim, né? Existem profissões que são impossíveis de ser exercidas de casa, como por exemplo corretor de imóveis, engenheiro de obras, instalador de equipamentos, entre outros. E, além disso, as pessoas elas acham que para trabalhar home office não é necessário nenhum tipo de preparação dentro da própria casa. Que basta você sentar no sofá e começar a trabalhar. Por fim, o que muitas pessoas não sabem é que home office tem muito mais a ver com a sua maturidade profissional. E quando eu falo maturidade profissional, eu não estou me referindo ao seu nível de cargo. Ou seja, seja você júnior, pleno, sênior, funcionam para os 3 níveis. Maturidade profissional, eu estou me referindo à sua postura profissional diante dos desafios do dia a dia. Por exemplo, você é uma pessoa que no primeiro problema você busca ajuda ou você tenta resolver sozinho primeiro? Você é do tipo que chora, reclama dos problemas ou você procura melhorar suas habilidades diariamente para que esses problemas eles diminuam cada vez mais? A sua postura profissional ela vai dizer muito se você está pronto para o home office ou não. E portanto, para trabalhar home office de maneira mais tranquila, segue as 5 coisas que eu acredito ser essencial para você. A primeira coisa é você conversar com a sua família. Como assim, Meiro? O home office ele causa o que eu chamo de estranhamento. Que antes do home office você tem uma divisão muito clara sobre o que é trabalho e o que é descanso. Então, na sua casa você está descansando, quando você sai do portão para fora você está trabalhando. Quando você trabalha home office e o seu trabalho está dentro da sua casa, a separação entre trabalho e descanso não é mais física, mas é muito mais lógica, muito mais através de paredes e não de uma distância mesmo da sua casa. E isso causa algum estranhamento, principalmente em relação à família, porque as pessoas da sua casa, elas não entendem muito bem como que você pode estar dentro de casa e você não pode ser incomodado, ou você não pode conversar, ou você não pode trocar uma ideia, você não pode fazer alguma tarefa que eles queiram, porque eles estranham um pouquinho essa sua presença sem você poder fazer algum tipo de trabalho. Então você precisa deixar muito claro para as pessoas da sua casa, da sua família, ou com as pessoas com quem você mora, que você tem horários de trabalho e você precisa estar focado durante esses horários. Você precisa pedir para eles que não interrompam você, porque quanto mais interrompido você é ao longo do tempo, menor a sua produtividade no seu trabalho. Então você precisa ter uma conversa dentro da sua casa, com a possibilidade de trabalho em home office, você precisa que as pessoas entendam que dentro da sua casa, em determinados períodos, você está trabalhando e está focado no trabalho. Então esse é o primeiro item que você precisa cumprir. O segundo item é ter uma estrutura física, ou seja, você precisa investir numa boa cadeira. Você vai passar a maior parte do seu tempo sentado, exercendo a sua profissão numa cadeira. Você precisa ter uma mesa que é exclusiva para o seu trabalho. A mesa da cozinha, por exemplo, onde você precisa almoçar, você tem que tirar suas coisas, depois você termina o almoço, coloca suas coisas de novo. Ela acaba atrapalhando esse senso do que é realmente o trabalho. Então é legal você ter uma mesa dentro de algum cômodo da sua casa, mas que seja exclusiva para o seu trabalho, que quando você estiver sentado nessa mesa, todas as pessoas, inclusive você, entendam que você está trabalhando. E é legal você ter um espaço de trabalho, seja um quarto que você fez de escritório, ou seja a mesa no canto da sua sala, mas ter realmente um espaço para você trabalhar, para você focar ali durante aquele período do seu trabalho. E obviamente ter um bom plano de internet, porque no trabalho home office você vai participar de reuniões, você vai precisar fazer alguns trabalhos online, compartilhar a tela do seu computador com outras pessoas. Então você vai precisar ter uma boa internet, um bom plano de internet. Então esse é o segundo item, você ter uma estrutura física para o trabalho home office. O terceiro ponto é você começar a pensar e a desenvolver a sua independência profissional. O que é isso, Meia? A independência profissional é quando você é capaz de realizar os seus projetos ou realizar a sua profissão de maneira independente, do começo ao fim, sem nenhum tipo de suporte. Isso não significa que você é júnior, pleno, sênior, nada disso.
Um estagiário precisa fazer o seu trabalho do começo ao fim. Ele está no estágio para ele ganhar experiência, não para aprender a fazer o projeto. A gente tem que lembrar que escola é diferente de empresa. Na empresa você tem um ambiente que vai te proporcionar os desafios para você crescer e não ensinar o que você tem que fazer. Isso você aprende na escola. Então você precisa ser capaz de realizar o seu trabalho de maneira autônoma, de maneira independente. Você precisa tomar decisões em relação ao seu projeto de maneira independente também. Então, você não pode ser aquele papagaio de pirata que fica falando: o que eu faço agora? 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 Tem que tomar iniciativa e entender o que você precisa fazer e correr atrás disso. Pesquisar mais, estudar mais, perguntar para algumas pessoas que já passaram por aquele caminho o que elas fizeram para você fazer também. Mas você precisa ter essa autonomia. Precisa realmente ter o protagonismo de correr atrás e resolver os seus próprios problemas. Buscar soluções para os seus próprios bugs, para os seus próprios desafios, para os seus próprios problemas, vai fazer você se tornar um profissional independente, um profissional que trabalha em qualquer lugar de maneira autônoma e contribui para o time e não atrapalha o time perguntando sempre um monte de coisa para as mesmas pessoas. Então esse é o terceiro item para trabalhar de maneira mais tranquila home office. O quarto item é a organização. Você precisa ser uma pessoa organizada ou começar a ser uma pessoa organizada. E organização significa você realmente separar o seu espaço de trabalho do seu espaço de descanso. Então procure não trabalhar de pijamas. Coloque roupas realmente para você trabalhar, para mostrar para o seu cérebro que agora você está no momento de trabalho. Procure ter um horário para você começar e um horário para você terminar o trabalho. Então você vai começar às 9, terminar às 19, por exemplo, vai começar às 6 da manhã, terminar às 4, você vai combinar isso com o seu gestor, mas você precisa ter um horário de início e de começo. Senão você vai misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho e você não sabe se você está trabalhando, se você está descansando, se você está com a sua família, se você está fazendo tarefas do trabalho. Você precisa ter um horário de almoço e cumprir isso à risca. Então, do meio-dia a 1 eu saio para almoçar. Mesmo que você almoce dentro da sua casa, você precisa ter o horário de almoço. Tá? E não misturar os espaços de lazer com o espaço de trabalho. Então, não trabalhe, não recomendo que você trabalhe do sofá ou trabalhe da mesa da cozinha, que você tenha a sua mesa de trabalho, tenha o seu local de trabalho, para que você realmente treine o seu cérebro ali a entender, o momento que você está em trabalho, o momento que você está em descanso, também as pessoas da sua casa verem você nesses espaços, elas vão saber que você está trabalhando, que você está disponível para uma conversa, para fazer alguma atividade e assim por diante. E o quinto e último ponto é você trabalhar com profissões que já contemplem o trabalho remoto, ou que são, pelo menos, naturalmente mais inclinadas para o trabalho remoto, que são a maioria das profissões em TI. Isso acontece porque a maioria das profissões de TI envolvem uma habilidade, que é a habilidade da programação, que é uma das habilidades mais procuradas hoje em dia pelas empresas. Porque, do ponto de vista das empresas, programar significa automatizar tarefas. Então, ao invés de uma empresa contratar 100 pessoas, por exemplo, para fazer o suporte de um produto, ela pode contratar 50 pessoas ou 10 pessoas, e essas 10 pessoas elas vão criar um suporte automático em relação ao produto. Então, programar significa reduzir custos para a empresa. Por isso que é uma habilidade muito importante. Além disso, a programação permite com que você faça análises de grandes volumes de dados para gerar insights para a empresa. E insights para a empresa significa tomar decisões mais assertivas. E tomar decisão mais assertiva significa você reduzir custos e aumentar faturamento. Por isso que programação é uma habilidade que todo mundo deveria aprender além do inglês. Porque a maioria de todas as profissões, elas terão uma parte automatizada e você precisa estar nessas profissões automatizando as suas tarefas e também analisando os dados. Além disso, para você programar é muito simples. Você precisa de 3 coisas. Você precisa de um computador, você precisa de acesso à internet e você precisa de habilidades, precisa de conhecimento, precisa saber como fazer aquilo. E, portanto, você pode fazer de qualquer lugar. Você pode fazer da praia, das montanhas, da sua casa, do escritório da empresa, de qualquer lugar, porque você precisa somente de um computador, internet e também do seu conhecimento, obviamente. E profissões que trabalham em home office, por exemplo, são profissões que já nasceram com esse intuito. Então, as 5 profissões que eu trouxe aqui para você são as seguintes. Desenvolvedor front e back-end. O que é um desenvolvedor front-end? Eles são desenvolvedores que cuidam da parte de sites. Então, eles criam o site, eles criam as páginas, eles colocam as imagens, eles colocam os textos, eles colocam os comentários. Eles realmente constroem esses sites que nós estamos acostumados a navegar. Depois disso, nós temos os desenvolvedores back-end, que são os desenvolvedores que cuidam da parte entre o banco de dados e todos os sistemas internos da empresa com o site. Então, existe uma ligação entre o site, as pessoas que estão navegando, estão comprando, estão visualizando, com o banco de dados, onde é guardado os produtos da empresa, é guardado os logins dos usuários. Então, essa comunicação entre o banco de dados e a parte do site é feita pelo programador back-end.
Além disso, nós temos os desenvolvedores mobile. São os desenvolvedores que praticamente focam em construir aplicativos. Então você já deve saber que quase todas as lojas têm um aplicativo. Então quem desenvolve os aplicativos são os desenvolvedores mobile. Esses desenvolvedores usam programação para criar esses aplicativos e, portanto, trabalham de qualquer lugar fazendo os aplicativos. Além disso, áreas que trabalham com análise de dados, como por exemplo o analista, o cientista e o engenheiro de dados. O analista com o objetivo de analisar os dados de fenômenos que já aconteceram, então as vendas que aconteceram, e reportar isso dizendo para as pessoas se funcionou ou não. Cientista de dados já tem um viés muito mais de analisar os dados, entender os fenômenos passados, tentar replicar aquilo para o futuro e criar previsões de cenário. Engenheiro de dados trabalha muito mais como um encanador. Ele realmente pega os canos, que geralmente são serviços em nuvens, e colocam esses canos na fonte de dados e colocam e plugam isso num local mais organizado que a gente chama de data warehouse. Então qualquer uma dessas 5 profissões e muitas outras também já são naturalmente inclinadas para você trabalhar do home office. Então essas são as 5 itens que eu listei aqui para que você tenha um trabalho home office, ou pelo menos uma segurança maior em trabalhar home office. Então, em resumo, você precisa aprender uma profissão que usa programação, né, como análise de dados, como ciência de dados e alguma área de desenvolvimento. Você precisa conversar com a sua família para que eles entendam realmente que agora o seu trabalho e o seu descanso estão no mesmo ambiente, não mais separado fisicamente como é o trabalho físico. Você precisa ser mais organizado, realmente separar o horário de trabalho do horário de descanso, se vestir apropriadamente para isso, né, ter o seu local de trabalho, a sua mesa, né, o seu cômodo de trabalho, para que você treine seu cérebro mesmo nos momentos que você está no trabalho. E busque a independência profissional, que para mim é o item mais importante, porque uma vez que você é independente profissionalmente, você trabalha de qualquer lugar, em qualquer empresa, tanto no Brasil quanto para o restante do mundo. Bom, espero que tenha ajudado para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal para eu saber se você gostou desse tipo de vídeo, para eu trazer mais sobre esse tema. Deixa seu like também para ajudar que o canal seja um Data Scientist. E essas discussões elas sempre continuam lá no Instagram. Então, se você tem um Instagram, me segue lá @Meigron, que a gente sempre continua as discussões sobre os temas aqui dos vídeos do YouTube lá nos stories do Instagram. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais.